Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui na nossa reunião de hoje, no dia 14 de maio. Nós vamos falar um pouquinho sobre iniciação científica na Faculdade de Saúde Pública, na Universidade de São Paulo, e sobre os editais que estão abertos no momento para inscrição de projetos, de pedidos de bolsas no programa PIBIC, Programa Institucional de Iniciação Científica, três modalidades: iniciação científica para alunos de ensino médio e também o programa de iniciação tecnológica. Antes de mais nada, nós temos então a participação, e já agradeço aqui em nome da comissão de pesquisa, a dedicação, o apoio do Eliseu, nosso estagiário na comissão de pesquisa, que tem nos apoiado durante esse período de atividades à distância, e a Isabelle, que é representante discente na comissão de pesquisa. Antes de eu passar a palavra para a apresentação do Eliseu, eu só queria deixar um recado muito importante para os bolsistas vigentes, se tiver algum bolsista entre os alunos que estão nos acompanhando, mas que os orientadores presentes possam divulgar isso, né? As bolsas de iniciação científica, o CNPq, publicou recentemente orientações para a prorrogação dos prazos para envio de relatório e também das bolsas vigentes de iniciação científica. Só que, para isso, nós precisamos que vocês nos enviem a manifestação de interesse na prorrogação do prazo do relatório, como no pedido de bolsa. Isso é necessário, nós vamos compilar essas informações de todos os bolsistas da Faculdade de Saúde Pública e temos até o final deste mês para enviar isso em uma única planilha para a Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, isso já foi enviado por e-mail, Eliseu já entrou em contato com todos os bolsistas e seus orientadores. A gente pede que vocês nos enviem um comunicado confirmando, manifestando interesse na prorrogação do prazo do relatório e da bolsa. E por quanto tempo? O máximo que o CNPq oferece é uma prorrogação de até 60 dias. Então, vocês têm que informar se tem interesse, por quanto tempo e qual a justificativa, né? Diante da pandemia, cada projeto tem alguma dificuldade, ou na análise dos dados, ou na computação dos dados. Identifique junto com seus orientadores qual seria essa justificativa e nos envie por e-mail até o dia 22 de maio, por favor. Bom, eu vou passar então a palavra para o Eliseu, que fará uma apresentação sobre o programa de iniciação científica na USP. Em seguida, a gente segue a apresentação da Isabelle, como representante discente, e aí nós vamos então receber pelo chat dúvidas, perguntas, e vamos tentar, na medida do possível, responder as perguntas de vocês. E quem quiser fazer uma inscrição, de pedir a palavra, eu peço que coloque no chat palavra, e aí a gente consegue, a gente vai transferindo, então, a palavra para vocês, tá bom? Obrigada. Vou começar, então. Bom dia a todos. Como a professora Marli eu acho que eu já conversei com a maior parte de vocês, né, na faculdade, mas para quem está entrando é novo, eu sou o Eliseu, estagiário da comissão de pesquisa. Eu vou fazer uma apresentação muito breve sobre os principais pontos dos editais de apoio à iniciação científica e à pré-iniciação científica que foram abertos recentemente pelo CNPq. Então, os critérios para concorrer ao PIBIC e o PIBIT são um pouquinho diferentes dos que são para quem for concorrer para o PIBIC ensino médio. Então, eu fiz separada a apresentação, e do ensino médio ele se destina majoritariamente a professores, enquanto o PIBIC e PIBIT, os pesquisadores colaboradores e os pós-docs também podem solicitar as bolsas. Então, podem concorrer às bolsas estudantes que estejam devidamente matriculados em algum curso da USP, independente do campi, né, da USP, eles podem ser inscritos para solicitar uma bolsa do PIBIC. E estudantes que sejam externos também, desde que, é claro, o orientador tenha vínculo com a USP. Quem não pode concorrer, esse ano a Pró-Reitoria fez, eu pelo menos não tinha visto isso nos editais passados, mas eles acrescentaram algumas coisas a mais em quem não pode concorrer às bolsas, principalmente para os orientadores. Então, os orientadores ou bolsistas que estejam com alguma pendência em relatórios ou apresentação do SICUSP não podem concorrer à bolsa. Então, se algum dos alunos passados
não tiverem apresentados relatórios ainda, aqueles relatórios parciais e finais a cada 6 meses, e apresentados os resultados finais dos projetos no Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, eles não poderão concorrer a uma bolsa nesse ano. Os orientadores que também não completaram, não participaram das avaliações no Cicusp. Então, todo ano a gente envia o convite para os pós-docs, os docentes, solicitando um parecer deles para ver se eles querem participar como avaliadores dos projetos de IC todos os anos, e alguns docentes e pós-docs e pesquisadores colaboradores, por algum motivo, não podem, e a Pró-Reitoria de Pesquisa acabou incluindo isso como um critério para avaliação. E fica mais a critério da unidade, mas eu achei interessante trazer e colocar, afinal de contas, está no edital. E quem seja bolsista de outra agência. Então, se você tem bolsa, eu sei que a USP tem um programa unificado de bolsas, que também é no mesmo valor do CNPq, de R$400, você recebe aquela bolsa, que não seja de auxílios moradia, ou auxílio alimentação da USP, seja propriamente do programa unificado de bolsas, você tem que optar por uma das duas. Então, não pode também ter vínculo empregatício, isso não é só a critério do CNPq, todas as agências de fomento exigem isso para estudantes de IC e outros bolsistas também, vai depender um pouco delas. Então, esses são os principais critérios para poder concorrer ou não às bolsas do PIBIC e do PIBIT nesse ano. Para ser orientador, os orientadores eles devem ser docentes da FSP ou pesquisadores colaboradores que tenham um título de doutor, pós-doutorandos também que sejam com cadastro ativo no sistema Atena e com um prazo de conclusão do projeto tem que ser maior ou igual ao prazo da bolsa que eles vão solicitar. Então, tem que ser maior ou igual a 1 ano. Lembrando que o edital ele já está aberto, né, para as inscrições, só que o resultado sai em agosto. Então, é 1 ano corrido a partir de agosto. Então, fica a dica para quem for pós-doutorando e pretende solicitar uma bolsa de iniciação científica para algum aluno que esteja trabalhando com ele, já pediu o pedido de prorrogação caso o prazo deles não contemple todo o período da bolsa, porque é critério de avaliação e vai pesar na hora que seja avaliado, então pode perder pontos e, consequentemente, não conseguir a bolsa. E também os orientadores, os possíveis orientadores, devem possuir o cadastro do ORCID USP. Quem não tiver, basta acessar esse link do uspbr.orcid, criar o seu ORCID e tá tudo certo. Os compromissos do bolsista, que eu possível bolsista, é a apresentação do relatório parcial final a cada 6 meses. Os relatórios, eles têm uma data específica em que eles têm que mandar os relatórios, tanto final quanto inicial, e o sistema Atena, que a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, ele manda notificações quando você está perto de entregar os relatórios. Então, ele começa com 1 mês ou 1 mês e pouco enviar e-mails para os bolsistas e para os orientadores, avisando que ele está durante o período de colocar o seu relatório no sistema. E não pode deixar passar, porque se deixar passar esse prazo, a Pró-Reitoria de Pesquisa fecha o sistema e a gente não consegue mais inserir. Então, o estudante fica correndo o risco de perder a bolsa e dar algum problema tanto para ele quanto para o orientador. A frequência mínima para a Pró-Reitoria de Pesquisa emitir um certificado, o atestado de conclusão da iniciação científica pela USP, são de 480 horas do desenvolvimento da IC e do PIBIT, né, que é a iniciação tecnológica. Então, durante todo esse 1 ano, o orientador, agora a Pró-Reitoria de Pesquisa também abriu para os bolsistas, eles devem acessar periodicamente o sistema Atena e fazer o cadastro da frequência. Então, acessando o sistema Atena, vai ter lá a opção de frequência e tem as atividades que podem ser desenvolvidas. Então, trabalho com banco de dados, 20 horas por mês, é um exemplo, né? Revisão bibliográfica, trabalho laboratorial, reuniões com orientador, tudo entra, tudo que for feito durante a iniciação científica entra. Essa frequência mínima, ela é extremamente importante, ela é um dos principais motivos pelos quais a Pró-Reitoria de Pesquisa não emite o atestado de conclusão, porque muitos orientadores, e foi por isso que a Pró-Reitoria de Pesquisa abriu para os próprios ICs cadastrarem a frequência dele, e às vezes esqueciam de cadastrar no sistema. Então, às vezes, o aluno fazia o dobro da hora, ou até mais, desenvolvendo a sua pesquisa, vivia na faculdade, só que o cadastro da frequência mínima não foi feito no sistema. Então, eles não emitem o certificado. A gente tem vários casos disso que aconteceu. A gente tem que entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa. A gente não consegue, mesmo nós que trabalhamos na secretaria, a gente não consegue alterar.
e aí o aluno acaba sendo prejudicado e sai perdendo o atestado, que é o que tem o maior valor. E os resultados dos trabalhos, eles devem ser apresentados no Cicusp do ano seguinte, né? Então, para quem for entrar nesse ano apresentando o Cicusp de 2021, os resultados, é obrigatório, a frequência mínima e a apresentação no Cicusp, eles são obrigatórios, e existem algumas... a Pró-Reitoria, ela permite que você tenha um pouco mais de flexibilidade durante a apresentação do Cicusp, se você tiver alguns problemas, mas eu acho que isso é coisa para a gente discutir mais para frente, quando realmente a gente estiver próximo do Cicusp. E para os orientadores, é claro, então todas as publicações e trabalhos apresentados, eles devem fazer a menção de que receberam uma bolsa do CNPq, e as publicações também devem conter os nomes dos alunos. Então, os tópicos principais, né, apresentação do relatório, frequência mínima de 480 horas, apresentação do Cicusp e as menções do CNPq, o agradecimento que a gente sempre coloca, né? Eu coloquei aqui um print de um trabalho meu mesmo, que a gente fez uma apresentação no Congresso Internacional, pedindo, agradecendo às agências de fomento que colaboraram com aquele projeto. Para a pré-iniciação científica, os requisitos são basicamente os mesmos, só que ela é totalmente destinada a docentes da USP. Então, pesquisadores colaboradores e pós-docs, eles não se incluem nessa modalidade. Então, para os orientadores, eles precisam obrigatoriamente ser docentes da USP, possuir o ORCID, até então igual, para pré-iniciação científica e pré-iniciação científica, e precisam ter uma parceria com um professor numa escola de ensino médio. Então, eles vão precisar de ter um correspondente nessa escola onde eles vão desenvolver a pré-iniciação científica. Lembrando que a pré-iniciação científica ela é destinada a alunos de ensino médio, da rede pública ou privada, fica a critério do professor que tiver o contato. O nome do aluno também deve ser incluído em todas as publicações, agradecimento do CNPq, tudo se mantém da mesma forma. Para os estudantes, eles obrigatoriamente devem estar matriculados no ensino médio, não podem desenvolver nenhuma atividade remunerada, e a frequência deles é um pouco diferenciada, então eles podem apresentar 80% da carga horária solicitado pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Só que o edital ele deixa em aberto esse 80%, então a gente não sabe ao certo se é 80% das 480 horas, ou 80% de alguma outra hora que a Pró-Reitoria deixou. Na dúvida, vamos tentar manter o máximo de carga horária que a gente conseguir, e os estudantes também precisam ter o currículo Lattes. Isso vale para todas as modalidades, para IC, IC e PIBIT, precisam ter o currículo Lattes atualizado. Os documentos obrigatórios para apresentar o projeto e concorrer agora ao PIBIT e Ensino Médio é um projeto com, no máximo, 10 páginas. Eu acho que no ano passado era um pouquinho maior, não tenho certeza, então eles deram uma enxugada. Então, tem que conter nesse projeto a área de conhecimento, um resumo, 3 palavras-chave, a introdução, método, cronograma, referências bibliográficas. A gente pede para acrescentar também, se possível, e couber dentro das 10 páginas, o título em inglês do projeto, porque o sistema Athena, ele solicita o título em inglês na hora de fazer o cadastro, e um resumo em inglês também, se for possível, se couber no documento. Se não, só o título em inglês, embaixo do título em português mesmo. Lembrando que esse cadastro, e para concorrer às bolsas, quem faz são os próprios orientadores no sistema Athena, então precisa acessar o sistema Athena e fazer o cadastro do aluno, apresentando tudo bonitinho, e a gente da comissão de pesquisa pode auxiliar no cadastro quando acontece algum problema. Então, ano passado, a gente teve um problema com um pesquisador colaborador, porque a Pró-Reitoria de Pesquisa estava desenvolvendo um sistema ainda para os pesquisadores colaboradores, era uma forma diferente de o vínculo deles com a instituição, e esse pesquisador foi solicitar uma IC e ele não conseguia acessar o sistema Athena por não ter um vínculo com a USP estabelecido, propriamente dito. Então, a gente da comissão de pesquisa precisou de fazer o cadastro para ele, e é um pouco mais burocrático. Então, o histórico escolar completo do aluno e atualizado também deve conter nos documentos. Se eu não me engano, para quem é aluno USP, o sistema já puxa diretamente pelo número USP, então eles vão perguntar o número USP do aluno, coloca lá o número USP, ele já puxa pelo próprio sistema do Jupyter Web, então não precisa eles não solicitam para os alunos USP. Para quem é externo ao USP, o aluno precisa solicitar na instituição deles o histórico escolar. Não precisa ser aquele histórico escolar que vem assinado por todo mundo, carimbado, pode ser um histórico que ele acessa o sistema, a plataforma da universidade dele,
gera lá só mostrando as notas, as matérias que ele está matriculado, se possível, quando ele pretende concluir a graduação e tudo mais. Não tem nada muito absurdo nessa parte, e é obrigatório que as reprovações estejam contidas nesse histórico escolar. O currículo Lattes também deve ser atualizado para quem não tem, principalmente para os alunos que estão ingressando agora na universidade. Precisam criar o currículo Lattes o mais rápido possível e deixar atualizadinho, mesmo que não tenha feito nada ainda, só colocar onde está cursando a graduação, fazer um resuminho bem rápido e depois, ao longo da IC, ele vai complementando com as atividades que eles foram desenvolvendo. Para os docentes que forem solicitar a pré-IC, o orientador pode solicitar até 3 bolsistas por projeto inscrito. Então, além ele solicita, ele escreve o projeto bonitinho e pode solicitar até 3 bolsistas, justificando a necessidade desses 3 bolsistas. As inscrições começaram agora no dia 4 de maio, às 8h30 da manhã, e terminam ao meio-dia no dia 22 de maio. Então, já está valendo. Vale lembrar que qualquer projeto de iniciação científica que for cadastrado no Sistema Atena agora, ele vai concorrer ao edital de bolsas do PIBIC. Então, mesmo que vocês, orientadores, forem cadastrar algum outro aluno que não for concorrer à bolsa, o sistema vai pedir para você, ele vai obrigatoriamente colocar o estudante para concorrer à bolsa. Então, tem que tomar cuidado nessa parte. Ele vai estar concorrendo, às vezes ele não quer concorrer, então a gente pede para esperar um pouquinho. A criação do currículo Lattes, principalmente para os estudantes, ela é muito simples, basta acessar a plataforma Lattes do CNPq e cadastrar um novo currículo aqui, bonitinho. Cadastra um novo currículo, ele vai pedir algumas informações, alguns documentos, nome, instituição que você é afiliado e tudo mais. Faz o seu currículo Lattes, manda para o orientador bonitinho. As inscrições, elas são feitas somente pelo Sistema Atena, então acessa o Sistema Atena, vai na parte de projetos de iniciação científica e coloca lá para inserir um novo projeto. A tela que vai aparecer é essa tela aqui do lado direito. Você coloca o título, em português e inglês, as palavras-chave tudo bonitinho, a área do projeto, e conforme for preenchendo essas telas, ela vai abrindo as modalidades do lado. Então, a primeira é do projeto, depois tem aluno, orientador, a bolsa e tudo mais. E aí vai ser bem tranquilo, o cadastro é muito tranquilo, não tem nenhum segredo, mas a gente da Comissão de Pesquisa se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que venham surgir ao longo do cadastro dos ICs. E esse é o calendário atual divulgado pelo CNPq e pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, o término agora é dia 12 e o resultado previsto para o PIBIC, PIBIT e PIBIC Ensino Médio é em agosto de 2020, o início, com a divulgação dos resultados em julho. Porém, ano passado teve um atraso, então talvez esse ano também tenha, assim como nos outros anos. Então, essa data é mais ou menos uma previsão, não significa que ela vai realmente ser cumprida. Acho que essas serão as principais informações dos editais atuais. Então, deixa eu preparar a minha apresentação. É isso. Muito bom, Eliseu, obrigada pela apresentação. Imagina. Só um pouquinho, eu tenho só algumas perguntas antes de passar para a Isabelle fazer sua apresentação. Claro. Um reforço só em relação à inscrição do projeto, a inscrição do aluno na educação científica no Atena, pode ser feito pelo aluno? Geralmente, a minha experiência pessoal é que o orientador que deve fazer essa inscrição. Sim, a inscrição é somente feita pelo orientador. Ela precisa ser feita pelo orientador. O aluno, depois que ele é inscrito, ele pode gerenciar o projeto dele a partir do momento que o projeto consta como ativo no Sistema Atena. Então, o orientador fez a inscrição, o projeto passou por um parecerista, foi aprovado e consta como ativo, e o aluno consegue entrar e fazer as solicitações. Uma coisa que eu ia falar e eu acabei esquecendo porque eu percebi que eu não coloquei nos slides, é que para quem for solicitar bolsa para alunos externos à USP, tem um passo adicional, que é a solicitação da criação de um número USP. Então, a gente tem alguns documentos que a gente pede, que são o RG, CPF e o histórico escolar do aluno, para a gente poder criar esse número USP e enviar para os orientadores, e aí eles conseguem fazer todo o cadastro bonitinho. Sem o número USP, para quem é externo à USP, eles não vão conseguir fazer o cadastro. Tem esse passo adicional. Tá, perfeito. Eu sei que tem algumas pessoas aqui solicitando pergunta. No começo a gente colocou a ideia, então agora nós vamos passar a apresentação para a Isabelle. É uma apresentação rápida sobre a experiência dela como aluna de iniciação científica, ex-aluna de iniciação científica e atual representante de ciência da Comissão de Pesquisa.
E aí, eu vou pedir para que a gente acompanhe em seguida a apresentação da Isabelle. No chat, vocês podem fazer as perguntas, algumas perguntas podem ser feitas pelo chat, a gente vai respondendo. Quem quiser fazer uma pergunta, pedir a palavra, então eu só peço que vocês indiquem no chat palavra. Olha, eu quero falar. Que assim, então, após a apresentação da Isabelle, a gente abre, então, a discussão e passa a palavra para quem quiser preferir fazer a sua pergunta ou comentário falado. Quem tiver alguma pergunta pontual, quiser fazer algum comentário pelo chat, então acompanhe, a gente vai acompanhar o chat aqui ao lado, tá bom? Obrigada, Eliseu. Eu passo, então, a palavra para a Isabelle, nossa representante de pesquisa da Faculdade de Saúde Pública. Oi, gente, bom dia a todos. Como a professora Mari disse, eu sou a representante discente da comissão de pesquisa, sou aluna de doutorado direto do programa de pós-graduação em saúde pública. E eu estou aqui, então, para compartilhar um pouco da minha experiência de iniciação científica que eu tive durante a graduação. Eu só vou pedir, antes de continuar, que desliguem os microfones, porque eu estou ouvindo uns barulhos, para poder ficar mais tranquilo. Então, eu vou tentar compartilhar aqui uma apresentação só para ilustrar o que eu vou falar. Vocês estão vendo? Ainda não, Beli. Compartilhar, acho que agora vai. Tá aparecendo agora? Agora tá indo. Bom, ixi, travou aqui. Agora foi. Bom, então, tá no modo apresentação. Só um segundinho, gente. Eliseu, sabe como tira desse modo apresentação? Beli, dá um F5, vê se não vai. Eu já dei. Encerrar a apresentação dos slides. Não é aqui na barra superior, na barra inferior, do lado do canto direito? Então, você tem que ir no arquivo da sua apresentação e colocar para projetar. Eu acho que Como, professor? Você foi? Vai no... Isso, acho que foi, né? Para mim está aparecendo. Que está nesse modo de apresentação, mas acho que não tem problema, só aparece o próximo slide ali do lado, né? Isso. Bom, então, vou compartilhar um pouco da minha trajetória de iniciação científica com vocês. Durante a graduação, eu fiz no total 4 anos de iniciação científica, então, desde o meu segundo semestre de graduação, eu comecei o trabalho com professora orientadora. Na época, a bolsa PBIC ela tinha sido preenchida, então eu trabalhei com a professora com uma outra bolsa que ela tinha de auxílio de pesquisa, enquanto a gente estava solicitando a bolsa FAPESP, uma outra bolsa de iniciação científica. Então, no terceiro semestre, eu iniciei a iniciação científica oficialmente com essa bolsa, e ela foi sendo renovada até o final da graduação, porque eu me encontrei, né, nessa área. Então, no primeiro ano de iniciação científica, eu fiz um projeto em que eu pesquisei a presença de chumbo na dieta de crianças pré-escolares, que já tinha sido visto em estudos anteriores que estavam sendo expostas a esse metal, e a gente queria saber se a dieta era uma fonte de exposição. Então, no primeiro ano de IC, a gente foi para campo já, nas escolas, coletei dieta, e a gente também fez a análise do ambiente com analisador portátil e a coleta de sangue. Então, isso foi no primeiro ano de iniciação científica, e essa coleta, essas amostras de dieta, elas permitiram fazer diversas análises nos anos seguintes. Então, no segundo e no terceiro ano de iniciação científica,
Foram momentos que eu fiquei mais voltada para o laboratório, para a bancada mesmo, e para análise de todos esses dados que foram gerados, né? E depois, mais para o final desse período todo, eu pude fazer apresentações dos resultados. Então, pessoalmente, eu apresentei no Cicusp e no congresso da Abrasco, que eu vou mostrar depois, mas os resultados eles foram sendo mandados para congressos internacionais também, desde o primeiro ano de iniciação, e foi levado por alunos do grupo de pesquisa. Então, alunos de mestrado e doutorado da época levaram os resultados. Eu me apresentei no Cicusp, então aqui tem uma foto minha na primeira e na segunda etapa. A primeira apresentação oral, em português, e a segunda etapa é do pôster em inglês. E eu também tive a oportunidade de apresentar no congresso da Abrasco. Foi uma apresentação oral. E aí eu tive auxílio tanto da faculdade quanto a reserva técnica da minha bolsa para poder fazer a viagem. Foi no Rio de Janeiro, lá na Fiocruz. E aí eu pude apresentar um dos resultados. E aí a graduação que eu fiz foi em nutrição, então foram 5 anos de graduação. No segundo semestre que eu iniciei o trabalho com a professora, e os outros 4 foram de IC mesmo. Então, foram, que nem eu falei, o primeiro ano de coletas. Oi? A sua apresentação parou de mostrar pra gente, constou como se você tivesse saído da reunião. Vixe. A videochamada foi encerrada. Deixa eu voltar. Não sei o que aconteceu na outra conexão que... Às vezes dá uma falha e vai. Bom, Isabelle, qualquer coisa, se você estava já engrenada na conversa, se você quiser dar continuidade à sua fala. Acho que eu consegui conectar aqui rapidinho, professora. Acho que está compartilhando já, né? Sim, agora tá. Desculpa a intromissão. Sim, agora tá ok. Bom, então, como eu estava falando, foi o primeiro ano de iniciação científica, que foi o meu segundo ano de graduação com coleta, atividade intensa de campo. Depois tive a experiência de participar mais em atividades de laboratório, interpretação dos dados. No último ano eu fiz um último projeto que fugiu um pouco desse inicial, que a gente já tinha abrangido todas as possibilidades de trabalhar com aqueles dados, mas ainda foi na área da pesquisa com relação ao chumbo e a exposição infantil, em que a gente pesquisou a presença do chumbo em utensílios de plástico voltados ao uso infantil. Então, também foi um projeto que teve tanto a parte de campo, no comércio, com analisador portátil por fluorescência de raio-x, e depois a parte de laboratório. Todos esses anos acabaram, no final, rendendo algumas publicações. Então, não foi de uma hora para outra, os primeiros artigos foram escritos sempre em parceria com outros alunos, do grupo de pesquisa, do mestrado, sempre com parceria, e depois eu fui criando um pouco mais de autonomia na redação, mas ao todo publicações com o grupo também, e a gente sempre, no nosso grupo de pesquisa, sempre trabalhou em conjunto. Então, todo aquele campo do primeiro ano foi feito com uma outra aluna de iniciação científica, e eu participei do projeto dela, ela do meu, e a gente publicou em conjunto também. Então, esses foram os frutos físicos, né, de publicações desses anos de iniciação, e o que permitiu que eu entrasse no ano passado no doutorado direto. Então, eu trouxe aqui um pouquinho dos critérios com relação à parte que eles analisam o currículo, né, a trajetória acadêmica. E para o doutorado direto, eles levam em consideração se o candidato teve maturidade científica, participação em projetos de pesquisa, artigos publicados, a realização de estágio de iniciação científica com bolsa. Então, tudo isso é levado em conta, e como ao longo de todos os anos pude construir, né, essa experiência, essa maturidade científica e ter abrangido esses critérios, eu consegui a aprovação. Então,
Era um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês. Esse é o grupo de pesquisa, a foto mais atual nossa do evento de final de ano do ano passado, o grupo EXAT. E um pouco de dicas que eu pensei em trazer para vocês também, de acordo com a minha experiência, para quem for iniciar uma iniciação científica, queria dizer que é importante vocês escolherem uma área, um assunto que realmente te interesse, que você goste, que te motive, porque você vai se dedicar a ele, pesquisar a fundo, vai investir um tempo seu nisso, então é importante que você goste. Essa bolsa específica, pelo que o Eliseu estava explicando, vocês pedem com professores, né, docentes da FSP, mas nada impede que em outros momentos, com outras bolsas, vocês façam iniciações científicas em outros institutos. Então, ao longo da graduação, tive diversas amigas que fizeram IC na farmácia, na educação física, em outras áreas, no ICB. Então, em outros institutos que a gente tinha aula e que se interessou por assuntos específicos, teve alguma afinidade com o professor, e aí foram fazer iniciação em outros institutos também. É uma possibilidade. Inclusive, se você ainda está no início da graduação, não sabe exatamente que área gostaria de estudar, um bom caminho é, às vezes, você ir conversar com um professor que você tem afinidade, que você goste, e perguntar sobre as oportunidades que teriam no grupo dele. E a última dica é, se você iniciar a iniciação, mergulhar nas atividades do grupo que você estiver participando, porque isso é muito enriquecedor. Então, como eu disse, sempre trabalhar em conjunto desde o início da graduação, com outros alunos de iniciação, depois, posteriormente, com alunos de mestrado, doutorado, para auxiliar na publicação dos artigos, atividades de laboratório, tudo sempre foi em conjunto. Então, isso é muito enriquecedor, não percam essa oportunidade. E era isso que eu tinha para compartilhar. Parar de transmitir. Acho que foi. Muito bom, Isabelle. Obrigada pelas sugestões, pela sua apresentação. A Isabelle tem, assim como também nós temos tido uma tradição com representantes de discentes na comissão de pesquisa muito atuantes nas decisões da comissão de pesquisa e também na comunicação com os alunos, com uma especial atenção que a gente tem dado aos alunos de iniciação científica ou interessados em iniciação científica. Então, muito obrigada pela sua apresentação, sua experiência, muito bem sucedida, parabéns. Obrigada, imagina, professora, muito legal poder compartilhar. E hoje mais uma das nossas alunas, ex-alunas de iniciação científica, que está matriculada na pós-graduação com doutorado direto. Nós temos também vários outros alunos, e então isso é muito bom para a gente perceber a importância dessa experiência, desse contato da iniciação científica para uma decisão da vida futura na carreira acadêmica, ou mesmo para aqueles que decidam mais tarde não seguir a carreira acadêmica. Essa experiência de iniciação científica vai oferecer uma formação e um treinamento para os futuros profissionais, ainda mais no contexto atual que a gente vive de pandemia, de enfrentamento da Covid-19, mais do que nunca nós temos várias áreas, várias frentes para serem atuadas. É um momento muito oportuno e vocês, alunos de graduação, representam para nós o futuro da ciência no país. Então, eu agradeço o seu interesse, sua participação e a sua apresentação. Muito obrigada. Eu tenho visto aqui no chat, não tem mais nenhuma outra pergunta, então se alguém quiser fazer a palavra, eu peço que indique no chat, escreva a palavra, eu vou fazendo aqui a sequência das inscrições, e algumas perguntas pontuais também nós podemos responder pelo chat, eu vou respondendo aqui para vocês, eu, o Eliseu e a Isabelle. Eu vou aproveitar enquanto as pessoas estão, o professor Marco pediu a palavra, só antes de eu passar então a palavra, reforçar alguns avisos importantes para quem ainda está nos acompanhando aqui online. Todo ano, então, o bolsista de iniciação científica, PIBIC, PIBIT, PIBIC de ensino médio, eles têm a obrigatoriedade de participar do Cicusp, que é realizado todo ano.
Este ano, o nosso Cicusp já estava agendado para setembro, nós já tínhamos uma data decidida, acordada na comissão de pesquisa, mas nós recebemos a informação ontem da reunião da Pró-Reitoria de Pesquisa que o Cicusp, a etapa internacional, que é a etapa final, né, desse evento, ele vai ser adiado. A ideia, então, é que essa etapa internacional ocorra no início de 2021, e as etapas nas unidades, ela vai ser prorrogada e será online. Então, nós vamos, ao retornarmos para a faculdade, nós vamos programar o Cicusp na nossa unidade como um evento virtual, e ele deve ser realizado até o final deste ano nas unidades. E a etapa internacional será realizada no início de 2021. Então, essa é uma informação importante para aqueles que já forem bolsistas. Quem vai se inscrever agora e vai começar o estágio, a pleitear essa bolsa e fazer a sua inscrição na iniciação científica, é recomendado que participe do Cicusp, mas já provavelmente para o ano que vem, a não ser para aqueles que já tenham alguns resultados. Então, a etapa do Cicusp é sempre exigida para aquela etapa em que o aluno já tenha resultados, já possa apresentar alguns resultados no Cicusp. Para quem vai começar agora, vai se inscrever agora, a exigência de participação do Cicusp será em 2021, né, no ano que vem. A outra informação importante, antes de eu passar para as falas de quem já está se inscrevendo, é que nós temos vigente na Faculdade de Saúde Pública o edital de apoio à participação em eventos para os alunos de iniciação científica. Alguns dos eventos programados em 2020 passaram a ser online, alguns cobram inscrições, outros não. Assim que retornarmos à rotina presencial, esses editais, eles continuam vigentes, nós ainda temos recursos para o cumprimento dessas metas, os editais de apoio, particularmente alunos de iniciação científica. Para isso, é necessário que o aluno esteja já com a sua inscrição no Atena ativo como aluno de iniciação científica. Ele pode pleitear de acordo com o edital, que vocês podem conferir na página da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública, as exigências, além da inscrição ativa no Atena, ter o trabalho aceito para apresentação. Então, eu reforço, este ano nós temos já previsto em novembro o Congresso Brasileiro de Epidemiologia, que será realizado no Ceará, em Fortaleza, e é uma oportunidade para vocês se organizarem. Tá? Eu vou passar, então, a palavra ao professor Marco, que pediu a palavra aqui. Marco, você pode falar, por favor? Posso sim. Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Maio é um mês difícil aí da pandemia, mas estamos lá, né? Então, temos que continuar sustentando o distanciamento físico. Eu queria fazer duas perguntas. Marli, vocês estão me ouvindo? A primeira é se a Faculdade de Saúde Pública, se algum orientador já teve experiência com essa PIBIC ensino médio. Eu me interessei por ela, achei bastante diferente, interessante, porque nós estamos fazendo uma pesquisa com a FAPESP numa ONG que trabalha com crianças e jovens, lá em São Vicente, em Santos. Então, eu já até mandei para os colegas, para a gente começar a conversar com orientadores, professores, para a gente ver em que escola a gente pode centrar esse trabalho. Achei bastante interessante. Então, a primeira pergunta é se algum docente, se a Faculdade de Saúde Pública já teve experiência com esse PIBIC ensino médio. Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu tive uma bolsa de PIBIC desde que eu cheguei na faculdade, eu estou aí há 6 anos, não tive outras. Até foi bem sucedido, eu brinco que foi o meu melhor orientando, gerou livro, gerou pesquisa internacional, um monte de coisa. Foi o Alan, aluno da Saúde Pública, o Alan Gomes, Lucena Gomes. Mas lá no ABC, o CNPq dava, por exemplo, 3 bolsas PIBIC para a Faculdade de Medicina do ABC e 15 colegas se candidatavam. E aí era competitivo, né? Era um limite de 3, e aí a comissão de pós-graduação, que não tinha comissão de pesquisa, ela fazia às vezes também de comissão de pesquisa, definia quais eram os orientadores que ganhariam essa bolsa, né?
Então, minha pergunta é se, para a Faculdade de Saúde Pública, a gente tem limite fixo de bolsas, né? E se em editais anteriores, se o número de bolsas que a gente tem disponível foi menos do que o número de candidatos, né, dos departamentos. E quais são os critérios que são utilizados para a escolha de que orientador, de que projeto que vai ser, vamos dizer assim, beneficiado, né? Então, essas são as duas perguntas que eu queria fazer para vocês. Tá, joia. Marco, então eu vou responder rapidamente, e antes de passar a palavra para os demais. Primeiro, em relação ao PIBIC ensino médio, né? No ano passado, pela primeira, acho que a segunda vez na história da faculdade, nós tivemos 3 projetos de PIBIC ensino médio, né? Os coordenadores desses projetos são os professores Ivan, Cristiane Cabral, que integra aqui o nosso grupo nesse momento, e a professora Marília do seu departamento, né? Nós tivemos um problema com o cadastro ano passado, com as solicitações das bolsas, os projetos foram inscritos, mas nós não conseguimos bolsa de PIBIC ensino médio, por um problema mesmo de logística, de envio desse pedido na época. Este ano estamos bem atentos a essa plataforma. Cada projeto inscrito, o professor que escreve, solicita e pode solicitar até 3 bolsas PIBIC ensino médio. O valor da bolsa iniciação científica para alunos de ensino médio, a comissão de pesquisa contemplou com algum auxílio para cada um dos coordenadores, têm usado isso áreas para que os alunos venham para a faculdade, vinham, né, no momento remoto, mas também para o deslocamento dos professores, dado a distância entre a faculdade e o local de campo das escolas. Eu acho que o projeto da professora Cristiane e do professor Ivan, eles são em Santos, em escolas de ensino médio em Santos, e da professora Marília aqui em São Paulo. Então, a comissão de pesquisa da Faculdade de Saúde Pública apoia esses projetos naquela ocasião, no ano passado, e este ano também a gente espera poder apoiar e que a gente receba mais propostas. Eu acho que essa é um edital que a Faculdade de Saúde Pública tem características e interesse em atuar, em ampliar essas propostas. As bolsas para ensino médio, PIBIC ensino médio, em número bem menor que as bolsas, tem sido um número bem menor que as bolsas da USP de iniciação científica e PIBIT. Nos anos anteriores era da ordem de 300 bolsas e mais ou menos a mesma proporção de solicitações. Então, a concorrência é bem menor em relação à concorrência das bolsas de iniciação científica regular. Ontem, na reunião da Pró-Reitoria, o pró-reitor, professor Silvio Canuto, nos informou que, em geral, o PIBIC, nós recebemos por ano na USP cerca de 1.000 bolsas. Eles esperam, eles ainda não sabem quantas bolsas nós vamos ter em 2020, já tentando responder, Marco, a sua segunda pergunta. Então, ainda a Pró-Reitoria não sabe se serão mantidas o mesmo número de bolsas do ano passado. Essas bolsas são distribuídas pelas unidades de acordo com o edital que você pode conferir. Ele leva em consideração a pontuação dos orientadores, se são bolsistas de produtividade, se são orientadores em programas considerados de excelência, nota 6 ou 7, tem uma tabela de pontuação. Então, os orientadores que conseguem uma pontuação máxima, com base nesse perfil, ter financiamento, orientador de programa de excelência e bolsista do CNPq, tem prioridade. E praticamente todo mundo que solicita nessas condições tem conseguido bolsa, são contemplados. A disputa maior, e aí não dá para saber quantas bolsas nós vamos ter, em relação aos orientadores que conseguem uma pontuação B ou C ou D, né, dentro dessa tabela que está divulgada no programa do CNPq. Então, isso não é uma decisão no âmbito da Pró-Reitoria nem das unidades, ele é engessado nesses critérios. Este ano, aquele critério das áreas prioritárias estratégicas foi removido,
E ontem ficou claro para nós, que o pró-reitor disse que na pró-reitoria de pesquisa não haverá nenhum tipo de triagem segundo área de conhecimento. Os pedidos de bolsas e inscrições vão ser classificadas nas unidades, seguindo esse edital, com base nos pareceres que nós vamos encaminhar para os pares dos projetos e com base naquele critério previsto de classificação do próprio edital. Então, isso gera uma planilha, nós já temos os critérios que a unidade tem adotou no ano passado, em situações de empate. As notas médias ponderadas do histórico escolar dos alunos têm um peso importante, principalmente em casos de empate, mas a gente segue esses critérios que a gente tem isso na página da comissão de pesquisa e podemos também divulgar para vocês antes da fase de classificação dos pedidos. Mas eu já posso te dizer de antemão que a situação é muito menos competitiva se comparado ao cenário que você descreveu na Universidade Federal da UBC. Né? Nós temos muito mais bolsas. Atualmente, eu acho que o Eliseu pode me confirmar, mas eu acho que nós temos cerca de 20 bolsistas, né, Eliseu, vigentes na nossa unidade. Próximo desse número mesmo, professora. E podemos conseguir mais, mas isso depende muito dessa disponibilidade de bolsas que o CNPq vai oferecer, e nós ainda não temos esse número. Tudo bem, Marco? Posso passar, então, a palavra para outra pessoa? Professor? Tudo bem, só uma pergunta rápida. A gente sabe quantos professores têm bolsa de produtividade CNPq na nossa escola? Sim, sabemos. Quantos? Eu não sei números, mas sabemos quais. Nem todos pedem. Por exemplo, eu sou bolsista de produtividade e não vou pedir bolsa. Porque eu tenho projeto financiado pelo CNPq, mas eu não sou bolsista de produtividade. Brincando, se eu tenho 20 professores bolsistas de produtividade, eu tenho 20 bolsas, se os 20 pedirem, eu não vou pedir, porque aí eu já estou, né, sem chance. Deixa eu deixar aqui um recado para você, para todos os professores que nos acompanham. Não leve em conta isso, primeiro. Claro, tem uma classificação, não dá para a gente saber quem vai se candidatar. Geralmente os professores teriam mais chance, eu vou usar meu exemplo, né? Sou bolsista nível 1 do CNPq, tenho projeto, sou orientadora, eu tenho bolsistas de outras agências de fomento. Então, eu pessoalmente não me vejo como em prioridade para solicitar nesse momento. Não quer dizer eu posso solicitar, mas eu não vou solicitar. Então, quem não estiver na classificação A desse edital do CNPq, não é um motivo para você não mandar a proposta. A minha orientação é que todos que tenham projetos, sejam orientadores, tenham um aluno, tenham um bom projeto, mande, não deixe de fazer. Essa análise, Marco, que eu acho que é uma decisão importante para você, se você o que você vai priorizar, a gente não tem uma resposta, porque vai depender das solicitações. Se as pessoas se sentirem assim, eu não sei se eu vou ficar desmotivado, CNPq e tal, não, nós temos que mandar. Temos que mandar os projetos, todos os projetos que forem qualificados, alunos, que nós temos vários alunos interessados, nós temos que manter essa demanda de solicitação o maior número possível, independente. Nós ainda não sabemos quantas bolsas o CNPq vai oferecer, e então eu entendo a sua preocupação, mas eu te digo, envie, mande. Se você tem um aluno, tem projeto, tem financiamento, mande. Né? Há uma cota reservada nesse edital para os pós-docs, né? Eles não competem, ou recém-doutores, eles têm prioridade, tem uma cota fixa de prioridade. Então, também, pós-doutorandos que que tenham projetos que estejam de acordo com a sua inscrição, seu programa, no mesmo tempo previsto de duração da solicitação da bolsa, e tem condições de orientar, tem alunos, tem contato com alunos, enviem projetos, não deixem de fazer lá, olhando as chances, se eu vou conseguir ou não. Em relação às bolsas de ensino médio, é importante que você, Marcos, se você tem algum projeto, tem essa perspectiva, encaminhe isso, independente de quem mais na instituição vai encaminhar, nós vamos enviar, tentar classificar todas as propostas, né, e enviar para a Pró-Reitoria de Pesquisa.
O único problema do edital de ensino médio é que ele exige que você tenha um professor parceiro na escola onde esse aluno potencial vai ser escolhido. Isso que tem sido uma limitação, uma dificuldade maior para nós. Mas se você já tem contato com professores, né, não há nenhuma restrição a número de projetos que a gente possa encaminhar pela unidade. Assim, restrição de quantas bolsas você pode pedir para o projeto. Então, você pode pedir até 3 bolsas para o projeto que você se inscrever para a iniciação científica de ensino médio. Tá bom? Perfeito? Alguma dúvida? Posso passar, então, a palavra agora à próxima inscrição. Professor Augusto, você ainda está aí na linha, online? Oi, professor, eu estou aqui. Bom dia a todos. Parabéns pela apresentação do Eliseu e da Isabelle. Eu tenho 2 perguntas. Uma é sobre alunos que possivelmente tenham reprovações em seu histórico escolar. Se há necessidade de mandar aquela carta que a FAPESP exige de explicações do motivo ou a razão pela qual teve reprovação escolar. Tem alguns alunos da Faculdade de Medicina e como a carga horária deles nos primeiros semestres são muito atribulada, alguns deles, quase 70% deles, têm alguma reprovação. Eu gostaria de saber se há necessidade de mandar essa carta explicativa, assim como a FAPESP exige. Não, isso da FAPESP tem outro critério, inclusive o histórico escolar, a FAPESP exige o histórico não pode ser limpo, né? E ele tem que ter uma assinatura digital autenticada, por autenticidade. Então, no CNPq, não. Por exemplo, se é aluno USP, quando você faz a inscrição do aluno na plataforma Atena, até o Eliseu pode confirmar isso comigo, mas ele já aparece só de colocar o número USP, já aparece, ele já importa o histórico escolar do aluno como ele estiver no sistema. Então, para se inscrever, não há nenhuma restrição em relação às reprovações. Em condições de empate, pode ser que esse aluno, se ele tiver uma média ponderada menor, em relação a um outro, nas mesmas condições, que ele seja prejudicado nessa avaliação na classificação final. Então, não há nenhuma contraindicação. Tá? Para a inscrição, você pode inscrever, se ele tiver a reprovação, não tem problema. O CNPq recomenda, né, que tenha um desempenho escolar satisfatório, excelente, tem recomendações em relação a isso. Não há uma média ponderada, um valor fixado para as bolsas de iniciação científica do CNPq. Isso também a gente sabe que o curso na USP tem uma média ponderada de desempenho. Então, é desejável que esse aluno tenha uma média ponderada superior à média do curso, que não necessariamente é um valor de 7, 8, 9. Em situações de empate, segundo os critérios previstos no edital, pode ser utilizado a média ponderada do aluno. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. Como a Isabelle comentou dos outros centros, não tem nenhuma objeção ou por outro centro, Faculdade de Medicina, Escola de Educação Física, ou prioridades, assim, como o professor Marco comentou. Isso. Para o PIBIC, para inscrição na nossa unidade, o orientador, seja ele um pós-doc, professor, no seu caso, você está como jovem pesquisador, né? Então, o jovem pesquisador e pós-doc tem uma cota reservada. Então, você tem grande chance como orientador, independente só se o histórico escolar do seu aluno for muito ruim, ser prejudicado na avaliação. Mas eu acho que não é o caso. Mas você entra nessa categoria das cotas juntamente com os pós-doutorandos. E então tem um número de bolsas preferencial para esses orientadores. Quando você faz a inscrição, esses orientadores, eles devem ser vinculados à Faculdade de Saúde Pública. Não, falou do aluno, professor. O aluno, se tem alguma... O orientador tem que ser da Faculdade de Saúde Pública. O aluno pode ser de outras unidades e pode ser também fora da USP. Perfeito. Okay? Obrigado. Então, na minha ordem aqui, a próxima fala, pedido de palavra do Frazão. Confere, Frazão, você está aí online? Confere Passa sim. A palavra. Confere Obrigada. sim, Marli. Não sei se estão todos me escutando, mas eu queria parabenizar
a iniciativa da comissão de pesquisa. Acho que é importante, né? Todo ano a comissão faz essa atividade, acho que é importante a gente estar compartilhando as informações, né, com todos os interessados, parabenizar também a apresentação que o Eliseu fez, a Isabela, comentar, eu queria aproveitar a sala, né, que está essa discussão sobre pesquisa, sobre bolsas, né, queria comentar que eu venho trabalhando, né, com fluoretação da água já há muito tempo, seguindo um pouco uma linha que foi construída aqui dentro da faculdade há muito tempo atrás. E, bom, a qualidade da dentição, né, da geração de crianças, da geração de adolescentes, da geração de adultos jovens é boa por conta dessa medida de saúde pública, né? Só que no último edital do Programa Unificado de Bolsas, vocês sabem que existe um Programa Unificado de Bolsas, né, para alunos que são estudantes que são considerados elegíveis, né, na universidade. Então, os alunos têm que preencher um questionário sobre condição socioeconômica e podem vir a ser considerados elegíveis pela Superintendência de Assistência Social da universidade. Então, ocorre que no último Programa Unificado de Bolsas, eu submeti um projeto e não teve nenhum estudante da USP que se inscreveu no projeto. Então, eu queria aproveitar para divulgar, né, que eu vou apresentar um projeto para o Programa Unificado de Bolsas. É um programa que oferece bolsas para estudantes que são elegíveis, né, segundo a Superintendência de Assistência Social, e é um programa e é um projeto justamente voltado à disseminação das informações sobre a fluoretação da água no Brasil. Então, acho que é importante que estou vendo tantos estudantes aí na sala, queria que vocês entrassem em contato com os colegas, com os amigos de vocês, dizer que haverá essa iniciativa e quem tiver, enfim, com essa classificação junto à Superintendência de Assistência Social poderá se inscrever para esse projeto que eu vou estar apresentando no Programa Unificado de Bolsas, tá bom, gente? Era só para aproveitar essa divulgação, essa sala, a gente está num período muito difícil, né, de pandemia, então, e parabenizar pela iniciativa da comissão de pesquisa aí, e protejam-se, tá bom? Obrigado. Bom, muito obrigada, Paulo. Eu anotei aqui, eu acho que uma sugestão, acho que a sua divulgação é importante, nós poderíamos fazer algo organizado juntamente com aproveitar a presença do professor Marco, que eu acho que ainda está aqui, né, Marco? Nós poderíamos, após esse período de inscrições dos projetos das bolsas... Estou aqui, sim. Nós poderíamos fazer uma ampla divulgação combinada, comissão de pesquisa e comissão de cultura e extensão, dos projetos inscritos da Faculdade de Saúde Pública nessas modalidades. Então, só para quem, aproveitando os alunos que estão aqui, o programa está aberto, eu não sei te dizer aqui até que data que nós temos, não sei se é final do mês de maio ou começo de junho. 29 de maio, 29 de maio, PUB. Então, 29 de maio, os professores devem fazer as inscrições dos seus projetos nessa plataforma. E depois ele vai ficar disponível, vai ter uma outra data para que os alunos se inscrevam. O PUB, ele tem a vertente ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que vai ser muito importante a gente fazer uma ação combinada para divulgar os projetos inscritos, projetos da Faculdade de Saúde Pública, inscritos na vertente ensino, extensão e pesquisa, para que os alunos se inscrevam no período que vai ser divulgado ainda, o período para inscrição dos alunos. As bolsas PUB, elas classificam os candidatos de acordo com a condição socioeconômica e desempenho escolar. Então, é mais uma oportunidade. Muitas vezes a gente tem bons projetos de iniciação científica que se inscrevem para a Bolsa PIBIC e podem não ser contemplados, dado restrições ao número de bolsas. Então, eu recomendo que os professores que estiverem em projetos de iniciação científica, mesmo que vão se inscrever agora no PIBIC, tentem também fazer um projeto relacionado a essa proposta que vocês vão encaminhar no PIBIC, na vertente pesquisa, por exemplo, do PUB. E aproveito também para passar a informação que qualquer bolsista PUB, seja na vertente ensino, pesquisa ou extensão,
que queira desenvolver um estágio de iniciação científica voluntário, complementar ou não ao seu projeto PUB, ele pode se inscrever na plataforma Atena como aluno de iniciação científica voluntário, e, na verdade, tem opção lá de bolsas, na hora que o orientador faz esse cadastro, ele informa se é bolsista FAPESP, CNPq, ou bolsista PUB, né? Ou se não tem bolsa nenhuma. E, com isso, tendo essa inscrição na plataforma Atena, como aluno de iniciação científica voluntário, mesmo que ele não seja bolsista PIBIC, ele é elegível a pleitear no edital da Faculdade de Saúde Pública o auxílio que a gente oferece para a participação de eventos. Tá? Eu não sei, eu acho que Eliseu talvez possa complementar a minha informação. Isso, eu quero complementar no sentido de que a Bolsa PUB ela segue um calendário específico da Pró-Reitoria de Graduação. Então, a gente da comissão de pesquisa não consegue fazer absolutamente nada em relação à organização e avaliação dos bolsistas PUBs. Então, para os docentes que forem... A gente pode, claro, participar dessa essa proposta que o professor Paulo Frazão fez, achei bem bacana, de fazer essa integração entre a comissão de pesquisa, afinal de contas é uma iniciação científica também, só que essa bolsa ela é ligada, é vinculada à pró-reitoria de graduação. Então, no caso da FSP, todos os bolsistas PUB, eles têm a sua organização vinda da Secretaria de Graduação. Então, se a gente for fazer abraçar essa proposta, a gente precisa de ter esse diálogo com a Secretaria de Graduação também, porque eles são os responsáveis por esses bolsistas. A partir do momento que eles são cadastrados no sistema Atena, aí a gente consegue gerenciá-los e ver essa questão de frequência, né, e tudo mais para receberem os atestados da comissão de pesquisa. Isso, perfeito. Embora, viu, Eliseu, a inscrição no Atena é uma decisão do orientador. Então, o orientador que, se ele for contemplado com uma bolsa PUB, ele tem o seu aluno, ele quiser fazer um projeto, ele tem que fazer um plano, um projeto de iniciação científica, e ele cadastra, esse orientador, ele cadastra o seu aluno bolsista PUB na plataforma Atena. Não depende disso do contato com a comissão de graduação. O que eu acho que a gente pode agora, juntamente com a comissão de graduação, a CSECs e a comissão de pesquisa, fazer, após o encerramento do período de inscrições dos projetos, que os professores têm até o final do mês para escrever, a gente fazer uma ampla divulgação para que os alunos saibam quais são os projetos, as datas, fazer um reforço, e a gente pede ajuda de vocês, os alunos que estão aqui presentes, da Isabelle, a nossa representante discente também, que a gente divulgue esses calendários, porque eu creio que muitos alunos estão perdendo o período, já no ano anterior, perdendo o período de se inscrever em um desses projetos públicos, né? A prioridade, como o PUB, como eu disse, ele classifica o aluno de acordo com a condição socioeconômica e o histórico escolar. Não quer dizer que o aluno que não tenha, que se sinta em condições socioeconômicas melhores, ele não pode se inscrever. É uma outra etapa. A análise, muitas vezes, a gente já tive exemplos de alunos que se sentiam confortável e achavam que outros colegas em condições socioeconômicas mais desfavoráveis teriam prioridade nesse programa e acabou não se inscrevendo. Isso não é, nesse momento, vocês não é o aluno que vai decidir, né? É na análise comparativa, e quantos mais bolsistas nós tivermos PUB, é melhor para todos nós, para a universidade, para os alunos. Sem dúvida, é um programa voltado para permanência estudantil, então ele vai classificar, vai priorizar os alunos que têm o melhor desempenho escolar, com a pior condição ou uma vulnerabilidade social maior, mas não quer dizer que quem se sinta um pouco mais privilegiado, em melhor condição, não possa ser contemplado com a Bolsa PUB. Então, na dúvida, inscreva-se e depois a classificação vai ser indicado qual o aluno que tem o melhor perfil para aquela atividade. Eu estou vendo por aqui, não tenho mais nenhuma pergunta, nenhum pedido de palavra. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário antes do nosso encerramento? Igor, tem o Igor pedindo a palavra. Igor, então eu estou passando a palavra para você.
Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Sou aluno do primeiro semestre de nutrição e minha dúvida é sobre a iniciação científica. Eu tenho um projeto, eu tenho que procurar um orientador e minha pergunta seria quais são esses orientadores e se tem algum e-mail que eu possa entrar em contato com eles. E uma outra dúvida é se esse projeto de iniciação científica pode ser em dupla ou em grupo com algum colega meu de sala. Bom, eu vou passar, Eliseu ou Isabelle, antes de eu fazer comentários, acho que seria importante vocês, com a experiência de vocês na comissão de pesquisa e alunos de iniciação científica, o que vocês recomendam para o Igor? Então, Igor, eu não sou aluno da UFSP, eu sou aluno do Instituto de Química e minha orientadora é a mesma orientadora da Isabelle, a professora Kelly Olímpio, no Departamento de Saúde Ambiental. Então, eu fiquei sabendo que a professora Kelly estava desenvolvendo um projeto onde ela analisava joias e bijuterias e estudava as concentrações de elementos potencialmente tóxicos à saúde humana nessas joias e, como eu sou da área da química, eu me interessei bastante. A minha atitude foi mandar um e-mail para a professora Kelly, então eu vasculhei tudo possível para encontrar o e-mail dela. E como eu tenho muitos amigos da FSP, facilitou um pouco, porque eles me passaram o e-mail dela, e eu entrei em contato. E como ele me disse, a gente foi conversando, foi estabelecendo, foi criando um contato e tudo mais. E aí eu comecei a participar desse projeto, depois eu solicitei uma bolsa FAPESP, fiz uma bolsa FAPESP com a professora Kelly também, depois teve uma bolsa PIBIC, antes disso teve uma outra bolsa CNPq também. Então, o meu conselho para você que está entrando agora é, primeiro, ver os professores que você acha que a área de pesquisa deles são mais interessantes, que você gosta mais, que é o que a Isabelle falou na apresentação deles, isso é fundamental. Então, você se interessa, começa a conversar com esses professores, ver se eles estão abertos a receber novos alunos. Se eles não tiverem, você mostra para eles que você vai ser um bom aluno para eles, pode acrescentar alguma coisa. E é isso, você tem que ir atrás do professor, do docente, do pesquisador colaborador, ou do pós-doc que te interesse. Então, é ver a área de pesquisa, principalmente, né? Você gostou, vai lá, conversa com eles, e aí faz todo esse processo de inscrição no Sistema Atena, escrever o seu projeto, mesmo que você não consiga concorrer a uma bolsa PIBIC agora, ou não consiga a bolsa PIBIC, você pode solicitar outros tipos de bolsa, que é a PUB, que a professora Marli e o professor Paulo Frazão estavam falando também, tem umas outras agências de fomento também. Então, esse primeiro contato, ele é mais difícil mesmo. Você achar um orientador, é algo um pouco mais trabalhoso. Mas acha alguém que você sabe que você vai ter vontade de fazer aquilo todo dia, que não vai se tornar alguma coisa maçante ao longo do seu desenvolvimento da IC. Esse era mais ou menos isso que você... Ok, eu queria passar, então, só para, antes, depois, se a Isabelle tiver mais algum comentário, mas a Natália, que está aqui no nosso grupo, está pedindo para fazer alguma sugestão. Natália, você quer comentar em relação a isso? Natália? Aí, tá aí. Natália, só desativa o seu microfone, por favor. Quer dizer, ativa, ele está desativado. A gente não está ouvindo. Se você colocar embaixo... Isso, não. Embaixo da sua tela, você tem que clicar no microfone. Natália, a gente não está te ouvindo. Está ok. Isabelle, acho que se você quiser comentar alguma coisinha, enquanto a Natália... consegui, desculpa. Sim. Pode falar então, Natália, e a gente passa para a Isabelle. Desculpa, a minha sugestão, tanto para o Igor quanto para a Heloíse, que eles perguntaram como entrar em contato com os professores, como saber, a minha sugestão, para como vocês saberem as linhas de pesquisa desses professores, é através do currículo Lattes desses professores. Então, você vai lá na plataforma, por exemplo, eu sou professora da saúde ambiental, da Faculdade de Saúde Pública, então, você vai entrar lá em todos os professores que são desse departamento e vai clicar no linkzinho lá do currículo Lattes deles, e no currículo Lattes vocês vão ver todas as linhas de pesquisa que esses professores estão trabalhando ou que já trabalharam. Isso é importante por quê? Porque vocês vão vendo com aquilo que se identifica mais, quais são as linhas que te interessam, que não interessam,
Foi assim que eu fiz quando eu comecei o meu mestrado, quando eu fui fazer o meu doutorado. Então, você vai lá, se interessou por uma linha de pesquisa, manda um e-mail pro professor. Professor, olha, gostei dessa linha de pesquisa, tenho interesse em conhecer um pouquinho mais. Você tem algum artigo, algum trabalho seu que você possa recomendar para eu ler, para entender um pouquinho mais? Aí você vai se inteirando sobre aquela linha de pesquisa e se for realmente aquilo que você tenha interesse em fazer, tem interesse em pesquisar, e aí você vai dar um feedback para o professor. Professor, eu gostei dessa linha de pesquisa, quero me inteirar um pouco mais, quero entender um pouco melhor. Será que a gente pode marcar uma reunião? Será que eu posso acompanhar algum grupo de alunos seu que já esteja em desenvolvimento dessa pesquisa para entender o que eles fazem? E aí vocês vão se inteirando por todo o que o grupo de pesquisa em si, pelo que a linha de pesquisa do professor oferece. Essa é a minha sugestão para vocês poderem começar a trilhar o caminho de vocês no rumo acadêmico, no rumo da pesquisa científica, tá bom? Muito bom, Natália, obrigada. Obrigada, Léo. Eu que vocês falem, eu acho que é melhor a gente comentar algumas dessas questões. Eu não sei se Isabelle gostaria, porque na apresentação da Isabelle, além dessas informações, ela colocou uma coisa muito importante. Escolher um tema que você queira estudar, que é do seu interesse. Eu acho que no caso do Igor, ele já tem aí, parece que ele já tem uma proposta, então ele já sabe o que ele quer estudar. Isso já é um dos pontos que a Isabelle comentou na apresentação dela. E aí, como fazer esse contato, que a Natália complementou. Isabelle, eu passo então a palavra para você. Obrigada. Acho que a fala da professora foi perfeita, uma forma excelente, a melhor forma de você entender o que o professor... O som está cortando, o seu som está cortando. Corta. Vocês estão me ouvindo? Isso, então tá bom. Tá ótimo. Acho que a professora Natália ensinou o caminho das pedras certinho para vocês descobrirem o que cada professor está estudando, qual a linha de pesquisa, essa oportunidade, se você quiser pedir de trabalhar um pouco no grupo, ter uma experiência antes de começar a bolsa, é o ideal, porque aí você tem certeza de que você sabe onde você está entrando, o que você vai estudar, se é algo que você realmente se interessa. E isso que eu falei na minha apresentação foi algo que a minha professora orientadora, ela disse desde os nossos primeiros encontros, antes de eu começar a trabalhar com ela, porque a minha história foi semelhante à do Eliseu. Eu não procurei a professora exatamente porque eu já sabia a área dela. Foi uma oportunidade de bolsa que surgiu e eu quis entender qual era a área, se eu me interessaria, fui conversar com ela. E aí ela me passou uns materiais para ler e disse que eu só deveria continuar se realmente gostasse, me apaixonasse pelo tema, porque ia exigir muita dedicação. Então, isso que ela disse para mim foi muito importante no início e por isso que eu falei para vocês hoje. Acho essencial, porque a gente realmente se dedica. E aí vai vir um sacrifício se você acaba tendo que fazer um trabalho somente pela bolsa, para conduzir e terminar sem ser algo que você realmente goste de estudar. Então, acho que isso é realmente importante. O caminho que a professora Natália explicou é o melhor possível, entrar no ato dos professores, mas eu entendo o que o Igor falou e a Heloísa, que às vezes a gente no início da graduação não tem ideia. É muito difícil, logo no primeiro semestre, de saber o que a gente quer estudar. A gente tem umas matérias bastante de base, né, na graduação, então a gente não tem noção da dimensão de áreas e assuntos e tudo mais. Então, às vezes, um caminho é ver um professor que você teve afinidade ou que você gostou das aulas, entrar no Lattes e ver as linhas de pesquisa, ou então espera mais um pouquinho. Às vezes tem outras bolsas, como os professores estavam comentando, além da PUB, dessa da PEBIC, você pode conversar com um professor e com mais tempo escrever um projeto FAPESP, se você acha que quer realmente fazer a IC e tem um perfil. A FAPESP tem algumas exigências um pouquinho mais rígidas, mas também é uma bolsa excelente, então tem todos esses caminhos. Eu antes de passar a palavra, eu vi aqui que o Marco está pedindo a palavra, eu só queria fazer alguns comentários ainda para o Igor, né, algumas sugestões. Só confirmando, não sei se Isabelle ou Eliseu
Eu tenho a impressão que, assim, para o aluno do primeiro ano, talvez ele não tenha prioridade na seleção de bolsa. Tem alguma restrição, Eliseu? Você lembra disso? Professora, a FAPESP é uma agência de fomento que ela não permite que os alunos façam iniciação científica no primeiro ano de bolsa. Então, você tem que deixar decorrer o seu primeiro ano de graduação, e aí depois você pode solicitar uma bolsa. Até porque a FAPESP, um dos principais critérios dela para avaliação infelizmente, a média ponderada. Do CNPq, do PIBIC, esse ano não tinha restrição. Nos anos passados eles colocavam algumas restrições, mas esse ano não tem restrição. Independente do semestre que você esteja na graduação, você pode concorrer à bolsa. Joia, muito obrigada. Olha, então, um recado aí para o Igor. Igor, também depois você tem meu e-mail, qualquer dúvida que você precisar nesse período, estou à disposição, eu, Eliseu, Isabelle. Se você já tem uma proposta, identificar um potencial orientador na área do assunto que você quer desenvolver, tente ir atrás disso e vá também aberto para talvez outras possibilidades. Realmente, no primeiro ano isso é difícil, como a Isabelle comentou. Eu só queria fazer um comentário, serve para todos que estão aqui. Acho que tem algum microfone aberto com som ruim. O exemplo que nós apresentamos, então, da Isabelle, teve uma trajetória muito linear, desde a iniciação científica dela, e a gente tem outros exemplos de alunos também na faculdade, na mesma trajetória, que começaram a iniciação científica, deram continuidade ao seu projeto e foram para o doutorado direto. Mas isso nem sempre acontece, não necessariamente as coisas têm que funcionar dessa forma. Muitas vezes a gente tem vários exemplos que os alunos entram na faculdade com um determinado interesse, motivados por um determinado assunto, e ao longo dessa trajetória ele vai identificando outros caminhos, né? E isso pode mudar. Muitas vezes ele começa com PIBIC, com um projeto, depois o ano que vem ele muda de orientador, depois ele entra num outro projeto da FAPESP. Então, nem sempre esse exemplo que a gente da experiência da Isabelle, e que é uma experiência muito bonita, mas também essas outras trajetórias têm um ganho também muito rico, né? São enriquecedoras, muitas vezes, quando os alunos têm essa possibilidade ao longo, começando muito cedo, como você é aluno de primeiro ano, poder desenvolver várias outras potencialidades e áreas de pesquisa e conhecimento, também muito interessante, né? Então, entre em contato, procure identificar os orientadores que têm experiência, que têm projetos de pesquisa nessa área, que você tem interesse. E se não tiver tempo agora, porque muitas vezes o professor ele já tem algum projeto, ele já está pensando em algo que ele quer dar continuidade agora, é mais difícil ele começar uma coisa em uma semana, que a gente tem esse prazo, com algo que ele vai entrar em contato contigo agora. Então, talvez seja mais difícil você conseguir um orientador já para essa proposta que você tem interesse. Por outro lado, se surgir oportunidade em trabalhar com algum outro orientador, em algum outro projeto, certamente vai ser muito rico, não deixe de ir atrás disso, e mesmo nesse momento fazer sua inscrição e tentar essa bolsa mesmo agora, apesar das chances serem menores. Na classificação geral vai depender muito do projeto, do perfil do orientador, então isso não impede de você tentar, mas continuar como a Isabelle comentou nessa trajetória. Eu vi no nosso chat que o professor Marco gostaria de comentar, está pedindo a palavra. Posso passar, então, a palavra para o Marco? Marco? Obrigado. Nossa, eu estou achando ótimo esse evento aqui, porque está congregando estudante e professores, e a gente está esclarecendo um montão de dúvidas. Obrigado, viu, Marli, pela oportunidade. E reforço, então, o frasão. Antes do dia 29, vocês podiam fazer uma reunião dessa também para discutir PUB, né? Eu acho que congrega os estudantes, eu acho bastante importante. E na hora que você, acho que foi você, Marli, ou a estudante que sugeriu ir no Lattes e ir lá na área de linhas de pesquisa, né? Eu entrei no meu Lattes e vi que as linhas de pesquisa, elas estão conectadas com as instituições, e nem sempre está atualizada.
Então, eu queria sugerir... Deveria, né, amigo? Não, eu sei, mas olha bem, é porque ela está conectada com a sua atuação profissional. Então, se você não atualiza a sua atuação profissional, que é uma área que a gente não atualiza tanto, a linha de pesquisa fica desatualizada. Então, o que eu queria sugerir é 2 outros espaços para os estudantes entrarem e perceberem o que os professores fazem. Uma é a área de projetos, que ali está bem mais atualizado, e ali o estudante vai ter uma noção de todos os projetos que o professor está participando. Isso é uma linha interessante. E o outro é os artigos que ele está publicando, porque também está mais atualizado do que as linhas de pesquisa. E ali também tem uma boa ideia do que o professor faz. E terceiro, eu vou colocar aqui o meu e-mail. O estudante que quiser entrar em contato comigo falando qual projeto que ele tem, pode ser que eu me interesse em trabalhar junto com o estudante, eu posso indicar outro professor que ele possa indicar. Então, meu e-mail vai ficar aqui também para quem quiser entrar em contato comigo e falar, professor, estou com essa ideia aqui, você faz alguma coisa nessa área? Ou tem outro colega seu que faz? Então, estou à disposição. E aí, Marli, pensa lá, antes do dia 29, se você liderar uma outra reunião dessa que está sendo muito boa. Obrigado, querida. Olha, Marco, Oi, no dia 29, só um minuto, só respondendo ao Marco, e aí eu já passo a palavra também para o professor Paulo Frazão. Na verdade, esses editais do PUB, antes, até o dia 29, são os professores que devem escrever os seus projetos. O programa PUB, ele não está vinculado diretamente à comissão de pesquisa, ele é um programa de permanência estudantil, e ele é vinculado, como o Eliseu já comentou, à comissão de graduação. A gente tem que fazer esse esforço, ajudar essa integração para divulgar, para que os projetos, que os professores escrevam seus projetos no PUB. Lembrando aqui que na página da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública tem um campo sobre Covid-19 na Faculdade de Saúde Pública. Lá vocês vão ver os projetos que estão, à medida que eu tenho recebido projetos que estão sendo encaminhados para o Comitê de Ética, a gente está relacionando lá projetos que estão em fase de aprovação, que já com algumas atividades acontecendo, outros estão planejando ainda o campo, as atividades, mas vocês têm uma ideia, quem quiser trabalhar na frente Covid-19, na Faculdade de Saúde Pública, no site da faculdade, na comissão de pesquisa, tem lá, Faculdade de Saúde Pública e Covid-19. Tem a relação dos projetos vinculados, relacionados ao Covid, nós temos, se eu não me engano, acho que já 20 projetos na página. Então, deem uma olhada também, é uma outra fonte de informações. Entrem em contato com os professores, escrevam, olha, eu tenho interesse em desenvolver, mas no momento para o aluno só vai se inscrever em junho, no segundo calendário desses editais PUB. Essa convocatória, Marco, a gente tem que chamar para que os professores inscrevam seus projetos. Eu vou reforçar esses professores que têm projetos relacionados ao Covid, que inscrevam seus projetos nesse programa PUB, em uma das vertentes, ensino, pesquisa, extensão. Quanto maior número de projetos nós tivermos, maior a chance de nós conseguirmos essas bolsas para os nossos alunos da saúde pública. Bom, Paulo, passo a palavra. Oi, Marli, eu agradeço a oportunidade. É só comentar que eu acho que é uma ação mais simples, talvez, que a gente precisa fazer, né? Quer dizer, após o final do mês de maio, identificar quais foram os projetos, né, encaminhados na vertente ensino, na vertente pesquisa e na vertente extensão, e fazer uma divulgação através ou da página eletrônica da faculdade, ou através do e-mail, né, através da área de comunicação, né, para todos os alunos, de modo a que, pelo menos, a gente tenha essa divulgação feita, porque eu tive já 2 PUBs com aluno e tive um PUB no ano passado, que eu encaminhei o projeto e não tive aluno. Então, achei que a gente precisa, agora com a pandemia, a gente precisa estar atento nessa questão da divulgação, que realmente as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Ficam um pouco mais alteradas, né? Então, por isso que a minha preocupação, eu acho que é isso, a gente garantir a divulgação é suficiente, né, para que os alunos que sejam elegíveis, né, quer dizer, os alunos precisam
entrar lá no site da Superintendência de Assistência Social, preencher o questionário socioeconômico, ver se eles são elegíveis para poderem acessar os projetos que vão ser apresentados, né, ou na vertente de ensino, ou na vertente de extensão, ou na vertente de pesquisa, né? É isso. Ótimo, muito bom, Paulo. Obrigada pelas colocações. Deixa eu só fazer o aluno, o candidato que se inscreve em um dos projetos, ele pode se inscrever em mais do que um projeto no PUB, não é? Pode, Isso também é uma sim. informação importante. Então, ele pode se inscrever em vários projetos, em qualquer uma das vertentes. Claro que se ele for contemplado em todas ou mais do que uma, ele vai ter que escolher uma. Exato. Mas também é uma orientação importante, por exemplo, você não ter tido nenhuma inscrição, realmente faltou divulgação. Né? Faltou Então, acho que a gente, divulgação, porque, né? sem dúvida. Tá Tá, bom? joia. Vamos tentar aqui, ó, já registrei, fazer aí uma força-tarefa de todas as comissões, conta aí com o apoio, aproveitando a presença do professor Marco, que é sempre um entusiasta de ações integradas, para a gente fazer uma força-tarefa na divulgação aí depois dos projetos inscritos no programa unificado de bolsas. Tá bom, pessoal, Ótimo. eu acho que nós, então, conseguimos encerrar. Se mais alguém tem alguma pergunta ou alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente encerrar? Professor, eu queria fazer mais um comentário. Ótimo. Veja, a Natália também está pedindo a palavra. Completando a sua fala sobre a trajetória, não precisar ser linear, para os alunos que estão no primeiro ano e estão interessados em iniciação, você não precisa ter certeza que quer seguir a área acadêmica, que tem perfil para isso, para começar uma iniciação, não precisa fazer todas numa mesma área, se você for fazer mais de uma, né, renovar, pode fazer uma, descobrir que você não tem perfil, pode fazer uma e depois querer fazer em outra área, com outro professor, ou renovar. E a iniciação científica também não te impede de participar de outros projetos da faculdade, isso que eu também queria trazer da minha experiência, que mesmo fazendo a IC todos esses anos, eu procurei participar de outros projetos de extensão, então a Jornada Universitária da Saúde, ligas de atendimento no HC, então não te impede de participar de outros projetos da faculdade para você descobrir realmente em que área você se encaixa mais, o que você gostaria de fazer no futuro. Então, só esse recadinho. Ótimo, perfeito. Eu acho que a Natália, eu sei que você disse que era exatamente isso que você ia comentar, mas eu passo então a palavra. Eu acho que sua fala foi muito importante para os nossos alunos que estão aqui, professores. Você quiser comentar mais alguma coisa? Exatamente o que a Isabelle falou, que mesmo que você não encontre a sua linha de pesquisa em um primeiro momento, não desista. Assim como a Isabelle disse, procure opções, aprendizado nunca é demais, e não desista logo na primeira. Se você falar, não era bem isso que eu queria, procure outras vias, outras formas, mas tente, encare isso como um novo desafio na vida de vocês, mesmo que seja no começo da graduação, vocês vão adquirir muito aprendizado, que é o que mais importa na nossa trajetória, tá bom? Ótimo, Natália. Olha, muito obrigada aqui a sua participação, a todos que estão nessa reunião hoje. Confirmo que nós vamos deixar, então, esse vídeo, a gravação no site da faculdade, na comissão de pesquisa. Reforçando, então, é um momento muito oportuno, não só o que a Natália comentou e a Isabelle, como eu já disse também, a gente ainda tem tempo aí, eu acho que nós achávamos que esse edital dos PIBICs, né, do PIBIC e PIBIT, ele nem fosse sair no meio dessa pandemia, mas foi publicado, o tempo foi curto, eu acho que muitos professores nem pensavam em solicitar bolsas. O tempo é curto, mas dá tempo vamos correr atrás. Eu acho que é um momento que, ao mesmo tempo, a gente tem muitos desafios, dificuldades, mas também vamos tentar aproveitar as oportunidades. É um momento de mostrar o papel das universidades públicas no enfrentamento dessa pandemia, o papel da ciência, independente se o seu tema de pesquisa for relacionado ou não à Covid-19,
mas é um momento muito oportuno para a gente mostrar para a nossa sociedade e para o mundo a importância da universidade pública de qualidade gratuita para todos. Então, eu encerro aqui a reunião. Muito obrigado. Reforço, mantenham-se em isolamento social, com todos os cuidados que têm sido divulgados na grande imprensa e também aqui na Faculdade de Saúde Pública, pelo nosso site. Acompanhem os webinars que estão sendo organizados pela Comissão de Cultura e Extensão, têm sido extremamente importantes nesse momento. E aguardamos os projetos de vocês nesse edital PIBIC e também nos editais das bolsas do Programa Único de Bolsas. Muito obrigada a todas e a todos.